Efésios, capítulo 4, tá? A partir do verso 7. Abram lá as Escrituras, a palavra de Deus, e vamos meditar na palavra de Deus. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 7. E vamos meditar, estamos aqui estudando a carta de Paulo aos Efésios. E a minha oração, que Deus fale contigo novamente, através da palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então que Deus fale a cada coração nessa noite, nos fortalecendo a nossa fé mediante as Escrituras. Pois bem, Efésios capítulo 4, eu quero fazer uma leitura do verso 7 até o 16. Verso 7 ao 16 é o texto que eu quero expor nesta noite. Efésios capítulo 4, versos de 7 a 11. Vamos meditar na palavra do Senhor. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Pai Celestial, nós estamos diante do Senhor, na Tua presença. E nós tememos, pois Tu és santo e nós somos pecadores. Pai querido, fala conosco através da Tua palavra, que é o instrumento que o Senhor escolheu para que comunicasse aos Teus filhos a Tua verdade. Então dai-nos sabedoria, Pai, para entender o texto sagrado, que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, para que possamos entender a Tua palavra. Fala, Senhor, ministra cada coração de cada pessoa nessa noite. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, nós estamos aqui em Efésios, capítulo 4, meditando nessa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu quando ele estava preso, ele estava numa prisão domiciliar em Roma. E ele escreveu essa grande pérola, que é a carta aos Efésios. Isso é, a cidade de Éfeso é uma cidade que Paulo tinha plantado uma igreja bíblica, uma igreja saudável. E é tão interessante que diz lá em Atos que quando ele plantou essa igreja, a igreja de Éfeso, o evangelho foi tão impactante naquela cidade
que aquela cidade tinha como padroeira a deusa Artemis, ou a deusa Diana. Era a padroeira da cidade que movimentava, inclusive, todo o comércio da cidade. Mas quando Paulo entrou naquela cidade, e ele fincou a bandeira do evangelho, e ele começou a pregar o evangelho, muitas pessoas que idolatravam a deusa Diana se converteram, foram convertidos, jogaram fora as pequenas estátuas que eram comercializadas, as estátuas da deusa Diana, e muitos fizeram parte da igreja de Éfeso. E aí, por causa do evangelho, o evangelho quebrou o principal comércio da cidade, que eram as vendas das pequenas estátuas, as estatuetas da deusa Diana. E diz também, no contexto dessa cidade, que muitos eram envolvidos com magia, com feitiçaria, com ocultismo. E o evangelho foi tão impactante na vida dessas pessoas, que diz a Bíblia que eles pegaram os seus livros de magia e em praça pública queimaram todos os livros. E olha que eles não foram forçados pelo apóstolo Paulo para fazer isso. De maneira espontânea, entendendo o evangelho, eles queimaram toda a literatura na área da feitiçaria e da magia. Então, para vocês verem que quando o evangelho ele entra na sociedade, ele cria um impacto. É como um dinamite. Ele explode o coração das pessoas de tal forma, promovendo salvação e libertação. E aí Paulo, ele está preso em Roma, e ele escreve essa carta para fortalecer a fé dos irmãos da igreja de Éfeso. Pois bem, olha só, os capítulos de 1 a 3 trata de doutrina. Então já estudamos aqui. Capítulos de 1 a 3, Paulo ele trata de teologia, de doutrina, falando da doutrina da eleição, predestinação, adoção, santificação. Então ele trabalha o fundamento da nossa salvação, o porquê nós somos salvos. E aí ele explica. Mas os capítulos de 4 a 6 trata de prática, de responsabilidade. Aí os capítulos de 4 a 6 falam da evidência da nossa salvação. Então, se do capítulo de 1 a 3 fala do fundamento da nossa salvação, capítulos de 4 a 6 falam das evidências da nossa salvação. Aí, Paulo ele trabalha bastante a questão da obediência, da santificação, uma vida de pureza, uma vida de submissão, que é fruto da graça de Deus em nossas vidas. Pois bem, nós estamos no capítulo 4. Do verso 1 ao 6, eu falei aqui sobre como manter a unidade da igreja. Hoje, do verso 7 a 16, eu falarei sobre como manter a maturidade da igreja. Agora, Paulo, ele não está preocupado só com a unidade, mas agora ele está preocupado com a maturidade dos cristãos, a maturidade dos seguidores de Jesus. E eu falo uma coisa para vocês, meus amados, essa mensagem é urgente para a igreja de hoje. Se a igreja do século I carecia de cristãos maduros, hoje também, no século XXI, precisamos urgente de crentes, cristãos, seguidores de Jesus que sejam maduros na fé, que tenham maturidade espiritual. Pois bem, nesse texto, Paulo fala sobre a importância da igreja e também fala sobre os dons que Jesus deu à sua igreja, que cooperam para a unidade da igreja. Esses dons são fundamentais e essenciais para a sobrevivência, a unidade, o crescimento e a maturidade da igreja, que são os dons da palavra. Então hoje nós veremos uma lista aqui falando dos dons da palavra. Isso é Deus, ele escolheu certos homens, dotando com esses dons, chamados dons da palavra, para equipar a igreja e abençoar a igreja. Esses dons são muito importantes para o crescimento da igreja. Olha só, a Bíblia fala que todos os dons são importantes, todos, tá? 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, 1 Pedro capítulo 4, Efésios capítulo 4, tem listas, Romanos 12,
São as listas dos dons espirituais. Mas todos os dons são importantes, mas tem dons que são fundamentais, que são essenciais. Porque, por exemplo, o corpo humano, ele consegue sobreviver sem alguns membros. Por exemplo, tem pessoas que não têm as duas pernas e sobrevive, não tem um braço, não tem um dedo. Mas é muito difícil um corpo sobreviver, por exemplo, sem um coração, ou sem os dois pulmões. Com um dá para sobreviver, né? Mas com os dois não tem como sobreviver. Então esses dons da palavra são dons fundamentais para a sobrevivência da igreja. E nós veremos esses dons que Jesus deu à igreja. Pois bem, eu quero destacar aqui na minha exposição 3 pontos. 3 pontos na minha exposição. Eu quero falar sobre a soberania da unidade, os dons da unidade e o crescimento da unidade. São os 3 pontos que eu separo desse texto bíblico para nós entendermos de maneira didática. Primeira lição, a soberania da unidade. Olha o verso 7 de novo na sua Bíblia, que Paulo, ele escreveu assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Paulo deixa bem claro aqui que a graça foi derramada sobre a igreja. De tal maneira que a palavra dons, no grego, ela vem da mesma raiz da palavra graça. Então, olha só, pela graça de Deus, ele distribuiu dons para abençoar a igreja e fortalecer a igreja. Graça é a definição numa única palavra do Evangelho, as boas novas da oferta da salvação para a humanidade pecaminosa e indigna. Deus é o Deus da graça porque Ele é o Deus que dá gratuitamente a salvação. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, esse Deus da graça que nos salvou, mesmo a gente não merecendo, porque nós não somos salvos pelas boas obras ou pela nossa ética, o ser humano, ele não tem merecimento nenhum na sua salvação. Deus, ele resolveu nos perdoar, nos salvar através da sua graça e nos dotar de dons espirituais. Ele diz aqui no texto que essa graça foi concedida a cada um de nós. Então a graça, ela não foi concedida só a um grupo, mas a cada pessoa que foi convertida, cada pessoa que foi chamada por Deus. Aqui está falando da singularidade de cada cristão que faz parte da igreja e que foi alcançado pela graça de Deus. E ele fala assim, segundo a medida do dom de Cristo. Cada cristão tem um dom espiritual único, dado por Deus de acordo com a sua soberania, sua soberana vontade e desejo. O que Paulo está ressaltando aqui? Deus escolheu pessoas, salvou pessoas, e ele dotou de dons espirituais segundo a medida do dom de Cristo. Isso é, Jesus ele foi distribuindo e capacitando cada cristão com dons. Aí no verso 8, quando ele fala assim, quando ele subiu às alturas, Paulo usou uma tradução interpretativa do Salmo 68, verso 18, como uma analogia alternativa para mostrar como Cristo recebeu o direito de receber os dons espirituais. Olha só, Paulo, conhecendo o Antigo Testamento, principalmente os Salmos, ele pega o Salmo 68. O Salmo 68 foi escrito pelo rei Davi. É um salmo de vitória que foi composta por ele quando ele conquistou a cidade de Jerusalém. Quem dominava a cidade de Jerusalém era um grupo chamado Jebuseus. E aí, quando o rei Davi conquistou a cidade fortificada de Jerusalém e derrotou os Jebuseus, ele escreveu esse hino de vitória pela conquista que Deus deu a ele. E aí, quando ele conquistou a cidade de Jerusalém,
essa cidade passou a ser do rei Davi e propriamente do reino de Israel. E aí ele levou todos os despojos e prendeu os prisioneiros de guerra. Aí Paulo está dizendo o seguinte, ele está fazendo a seguinte alusão, olha, Jesus foi a mesma coisa. Ele estava nas alturas, ele estava na glória do Pai, ele deixou a sua glória, ele desceu entre nós, ele se humanizou, ele se tornou homem e ele veio distribuir para nós os dons espirituais como se fosse um despojo de guerra. Assim como o rei Davi conquistou Jerusalém, e ele pegou os espólios, os despojos, e distribuiu a todo israelita, assim foi Jesus. Ele estava nas alturas, mas ele desceu aqui na terra para pregar o evangelho para nós, para nos salvar, e ele deu para nós como despojo, como espólio, como presente, além da salvação, os dons espirituais, os dons de capacitação. Por isso que quando ele usa a expressão levou cativo o cativeiro, está se referindo à crucificação e ressurreição, que Cristo venceu Satanás e a morte, e o triunfo dele devolveu a Deus aqueles que antes eram pecadores e prisioneiros de Satanás. Então Paulo está fazendo essa alusão do seguinte, olha, o rei Davi entrou em Jerusalém, libertou Jerusalém, passou a ser propriedade de Israel. Assim Jesus, ele deixou a sua glória, ele deixou o céu, ele veio ao mundo para nos resgatar das garras do diabo e nos levar de volta a Deus. Porque a questão é o seguinte, Efésios diz que nós somos salvos antes de nós nascermos, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Só que daí a Bíblia diz também que nós nascemos em pecado, com o pecado original, separado de Deus. Mas esses que foram eleitos na eternidade, Jesus veio como homem, morreu na cruz para nos redimir, para nos resgatar, porque nós éramos prisioneiros de Satanás. Então Deus nos elegeu na eternidade e Jesus na história veio nos redimir e nos resgatar. Então por isso que ele usa a expressão levou cativo o cativeiro, porque nós estávamos presos num cativeiro espiritual. E diz o texto que ele concedeu dons aos homens. Ele distribuiu os despojos por todo o seu reino. Depois da sua ascensão, vieram todos os dons espirituais outorgados pelo Espírito Santo, a qual foi então enviado. Então quando Jesus subiu, ele falou, olha, eu estou indo embora, mas o Espírito Santo virá, vai consolar vocês e vai capacitar vocês com dons espirituais. Então olha só, no verso 9, quando ele usa a expressão ele subiu, está se referindo à ascensão de Cristo. Isso é, que Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, mas ele ascendeu ao céu, está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas quando fala a expressão no verso 9, que também havia descido, está falando da sua encarnação. Então ele subiu, está falando da sua ascensão, mas ele desceu falando da sua encarnação. Aí vem o trecho mais difícil de ser interpretado, quando ele fala assim, que também havia descido até as regiões inferiores da terra. E aqui a gente precisa entender, para não ter uma interpretação errada. Quando Paulo usa essa expressão, que também havia descido até as regiões inferiores da terra, Paulo não está dizendo que Jesus, quando morreu, ele foi passear lá no inferno. Que Jesus foi passear lá no inferno, e lá no inferno ele pregou para os mortos, e aí ele resgatou esses mortos e os retirou do inferno. Essa não é a interpretação adequada, é uma interpretação equivocada. Por isso porque eu estou dizendo isso. Diante desse texto, essa doutrina foi criada. Que Jesus, quando morreu na cruz, o que ele fez nos dias antes de ressuscitar? Aí muitos dizem, não, o espírito dele foi para o inferno. Então ele desceu às regiões inferiores, mas não é isso que Paulo está se referindo aqui. Quando Paulo usa essa expressão, significa simplesmente a regiões inferiores, se refere a covas, túmulos,
lugares fechados na terra em oposição às partes mais altas, por exemplo, como as montanhas. Mas provavelmente refere-se à sua encarnação, quando assumiu a natureza humana, aqui nas regiões inferiores, a terra. Então, quando usa a expressão até as regiões inferiores da terra, está se referindo a essa terra e o sepultamento, a gruta onde ele foi sepultado. Então, gente, Jesus, ele não foi para o inferno, pregar no inferno, fazer uma cruzada evangelística, não. De tal maneira, lembre-se as últimas palavras da cruz. Tanto João quanto Lucas escreveram as últimas palavras de Jesus. Na cruz, Jesus falou assim: Pai, eu te entrego o meu espírito. Então, Jesus, quando morreu para a cruz, ele foi para o céu, não para o inferno. Lucas 23, Jesus estava na cruz e tinha um ladrão na sua direita que se arrependeu e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus não foi para o inferno, ele foi para o céu. E do céu, ele volta para o seu corpo, ressuscita e depois passa 40 dias com os apóstolos e outros cristãos instruindo os cristãos daquela época. Então deu para entender? Essa questão da interpretação que é muito importante porque muitos acreditam nisso. Tem muitas igrejas, por não interpretar esse texto da maneira coerente, acredita que Jesus, quando morreu, ele foi lá para o inferno pregar para os espíritos que estavam lá. Não é isso, não é isso. Jesus, ele desceu a sua glória, ele veio aos inferiores da terra para nos pregar o evangelho. Está falando da sua encarnação. Segundo ponto, os dons da unidade. Olha o verso 11, quando ele fala assim: e ele mesmo, se referindo a Jesus, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Que dons são esses? Vamos entender esses dons. Esses dons que Jesus deu a alguns homens na igreja, né? O dom de apóstolo, é muito importante nós entendermos qual é o dom de apóstolo. Olha só, Jesus tinha muitos seguidores, mas apenas 13 apóstolos. Um discípulo é um seguidor, um apóstolo é um comissionado. Então, olha só, nem todos os seguidores de Jesus são apóstolos. Apóstolos só foram 13, que foram os comissionados, designados por Jesus. Pois bem, os apóstolos tinham de ter 4 qualificações. 4. Para ser apóstolo, tinha que ter 4 qualificações. Primeiro, ele tinha que conhecer pessoalmente a Cristo. Pessoalmente. Não era através de um sonho, não era através de uma visão, não era através de uma revelação. Um apóstolo, para ser apóstolo, ele tinha que conhecer pessoalmente a Jesus. Segunda qualificação, ser testemunha ocular e titular da sua ressurreição. Então, para ser apóstolo, tinha que ser testemunha ocular e titular da ressurreição de Jesus. Então, não tinha dessa que viu Jesus num sonho, ou viu Jesus numa visão e se tornou apóstolo. Não, está desaprovado. Para ser apóstolo, tinha que ser testemunha ocular. Tinha que vê-lo, tocá-lo, conversar com ele, tete a tete, pessoalmente. Terceira qualificação, ter um ministério autenticado com milagres especiais. Jesus deixou bem claro que os seus apóstolos fariam grandes milagres, autenticando o evangelho e confirmando que eles eram escolhidos por Jesus. E a quarta qualificação, eles tinham que estabelecer o fundamento da igreja, eles tinham que receber, declarar e escrever a palavra de Deus. Então eles foram inspirados por Deus para escrever os livros do Novo Testamento. Por exemplo, Mateus, que era apóstolo, João, o apóstolo Paulo, que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Entendeu? Então, eles eram apóstolos porque eles foram inspirados, eles foram supervisionados por Jesus para escreverem as cartas e os livros do Novo Testamento.
O termo apóstolo no original grego é usado de um modo mais geral para outros homens da igreja primitiva, tais como Barnabé, Silas, Timóteo, porque a palavra apóstolo significa enviado. Então os apóstolos enviados eram os missionários daquela época. Eles eram chamados apóstolos das igrejas, em vez de apóstolos de Jesus Cristo. Eles não se auto-perpetuavam, nem eram substituídos quando um dos apóstolos morria. Então, olha só, Silas, Timóteo e Barnabé, eles eram missionários. Apóstolo no sentido de enviado. Mas eles não eram apóstolos com a mesma envergadura dos 13 apóstolos que foram chamados por Jesus. E outro, não existe sucessão apostólica. O último apóstolo morreu. E não tem sucessão apostólica, isso é, os apóstolos, eles não prepararam outros apóstolos, porque Jesus nunca ensinou isso. Os apóstolos, eles foram treinando os primeiros pastores, os primeiros bispos, que são os pastores. E assim, o ministério pastoral existe até hoje. Mas eles nunca treinaram novos apóstolos, porque o título de apóstolo, meus amados, não existe mais. Mas pastor, e aquele apóstolo da televisão? Como que fica aquele chapeuzão? Olha, ele não é um apóstolo legítimo, sinto muito. Diante dessas qualificações, ele foi desaprovado. Qualquer um que deixa de ser pastor para se tornar apóstolo, passa a ser desaprovado, porque tem que ter essas 4 qualificações. Então, gente, apóstolo só foram os 13. Os 11 apóstolos, Matias, que entrou no lugar de Judas, e depois o 13º apóstolo, Paulo, que foi chamado por Jesus pessoalmente, convertido e convocado por Jesus. Então não existe, no sentido restrito, não existe mais esse tipo de apóstolo. Não existe mais. Mas daí tem um dom de profeta, como está na sequência. Os profetas não eram apenas aqueles que previam o futuro, mas sobretudo aqueles que proclamavam a palavra de Deus. Então olha só, os profetas do Novo Testamento não eram aqueles que ficavam fazendo revelação, ou prevendo o futuro, mas os profetas no Novo Testamento, eles eram pregadores. Eles eram proclamadores da palavra de Deus. Eles recebiam suas mensagens diretamente do Espírito Santo ou dos apóstolos. Mas não temos mais mensagens revelacionais. Não temos mais, meus amados. Não temos mais essa mensagem direta, revelacional, para ser entregue para a igreja. O cânon da Bíblia está completo. Olha só, com a revelação máxima da fé cristã, que é Jesus. E com o último livro da inspiração, que é Apocalipse, fechou o cânon. Nós não temos mais novas revelações. Se ainda estivesse, essas revelações tinham que ser acrescentadas à Bíblia. Tinha que ser acrescentada. Então, nesse sentido, não existe mais profetas com esse tipo de envergadura. Mas profetas, estritamente no Novo Testamento, eram pregadores. Eram proclamadores da palavra de Deus e assim, de vez em quando, tinha alguma previsão do futuro, como aconteceu com Ágapo em Atos, que previu um momento de fome. Ele avisou o apóstolo Paulo. Mas, estritamente, são pregadores da palavra de Deus. Mesmo não sendo pastores, são pregadores. Eu concordo com o pastor John Stott, que foi um dos maiores intérpretes do século passado. Ele disse assim, que ninguém pode reivindicar uma inspiração comparável àquela dos profetas, nem usar a fórmula introdutória, assim diz o Senhor. Se isso fosse possível, teríamos que acrescentar as palavras de tal pessoa às Escrituras. Então, olha só, essa fórmula, assim diz o Senhor, não existe mais. A fórmula hoje é, assim diz a palavra do Senhor, aquilo que já está revelado. Vocês estão entendendo? Esses eram os profetas do Novo Testamento. Mas de maneira restrita, todo profeta é um pregador da palavra de Deus. Mesmo não tendo o título de pastor ou o ofício de pastor. Então todo cristão que é um pregador, que proclama a palavra de Deus, aos olhos de Deus é um profeta desse tempo, que prega a palavra de Deus. Aí vem o dom de evangelista, né? Os evangelistas eram os missionários itinerantes.
Todos, agora sabe o que é interessante? Na época de Paulo existiam esses evangelistas que eram treinados pelos apóstolos e eles ficavam andando de cidade em cidade pregando o evangelho. Então os evangelistas são aquelas pessoas que têm um dom especial, eu chamo isso de dom especial, que tem aquela capacidade, aquela sabedoria de pregar o evangelho, de conectar a pessoa. Esses são os evangelistas. Mas é interessante que em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, Paulo disse que todos os ministros, todos os pastores devem fazer a obra de um evangelista. Todos. Todos os pastores precisam ser evangelistas também, independente se tem um dom ou não. É muito interessante isso, porque eu já ouvi pastores veteranos dizerem assim: não, pastor não evangeliza, pastor é só um treinador. O pastor, ele treina as ovelhas para evangelizar. Verdade ou não verdade? Não é uma verdade. O pastor precisa evangelizar e, ao mesmo tempo, o pastor precisa treinar pessoas para evangelizar. Porque Paulo falou que todo pastor precisa fazer a obra de um evangelista. Mas alguns pastores gostam de se esconder dizendo assim: não, eu não tenho dom de evangelismo, então eu só treino os outros para fazer isso. Está errado. Todos nós precisamos evangelizar. Os apóstolos e profetas lançaram o fundamento da igreja e os evangelistas edificaram sobre esse fundamento, ganhando os perdidos para Cristo. Cada membro, escute, cada membro da igreja deve ser uma testemunha de Cristo. Isso é, cada cristão deve ser um evangelista. Mesmo não tendo um dom. Todos nós precisamos ser evangelistas. Mas há pessoas a quem Jesus dá esse dom especial de ser um evangelista. O fato de não termos esse dom não nos desobriga de evangelizar. Vocês estão entendendo? Todo cristão, todo seguidor de Jesus, independente da sua cultura, independente da sua escolaridade, independente da sua profissão, você é um evangelista. Você é obrigado a evangelizar esse mundo. Não é uma obrigação só dos pastores, mas é a obrigação de cada cristão evangelizar esse mundo. Só que, pela graça de Deus, alguns recebem esse dom especial de evangelista. Gente, é tão interessante que eu conheço pessoas com esse dom. A pessoa que tem o dom de evangelista, ele consegue, com muita sabedoria, conectar qualquer assunto com o evangelho. Qualquer assunto, mas qualquer assunto. Vai falar de política, olha, mas o Brasil está difícil, né? Tá tudo muito caro, a inflação, salário não sobe. Aí ele pega o assunto político e conecta com Jesus. Mas você sabia que Jesus falou que a coisa ia piorar mesmo? É mesmo, Jesus. Já tinha falado há mais de 2000 anos que a coisa vai piorar. E outra, você conhece Jesus? Aí ele já conecta a pessoa e começa a evangelizar. Pode falar de culinária. Então, olha, que comida você gosta? Olha, eu gosto de macarronada, eu gosto de churrasco, que legal. Você sabia que Jesus gostava de um carneiro? De um pão asmo, não é mesmo? Jesus gostava de um carneiro, O povo judeu gosta de comer cordeiro, carneiro, essas carnes assim. Jesus. Você conhece o Jesus da Bíblia? Aí conecta a pessoa. Então a pessoa, ela tem uma habilidade, uma sabedoria especial de conectar as pessoas e proclamar o evangelho com clareza e gentileza. É coisa linda. Mas olha só, tem pessoas que têm esse dom, mas mesmo quem não tem o dever de evangelizar. De falar de Jesus para as pessoas, para a sua família, para os seus parentes, os seus colegas de profissão. E Deus conta com você. É a sua obrigação de evangelizá-los. Aí vem o dom de pastores e mestres. Pastores e mestres constituem um só ofício com dupla função, de tal maneira que essa palavra pastores essa palavra no grego não tem. É pastores mestres, é corrido. Deus chama alguns para ser pastores e mestres. O pastor ensina e exorta, ele alimenta, cuida, protege, vigia e consola as ovelhas. Ele faz isso por meio das Escrituras. A palavra de Deus é o alimento,
É a vara e também o cajado que o pastor usa. Agora preste atenção, embora todo pastor deva ser um mestre, nem todo mestre é um pastor. Precisamos entender isso. Todo pastor precisa ser um mestre, mas nem todo mestre é um pastor. Então há pessoas que não são pastores, mas têm o dom de ensino, mas não são pastores, são mestres. Mas o pastor, ele precisa também ser um mestre. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, quando Paulo fala das credenciais que o pastor deve ter, entre tantas, ele fala assim no verso 2, que o pastor, ele tem que ser apto para ensinar. O pastor, ele tem que ser apto para ensinar. O que significa? Outra crise pastoral. Hoje em dia, muitos pastores falam assim, não, olha, eu não tenho o dom de ensino, eu tenho o dom de evangelista, então você não pode ser pastor. Porque o pastor, ele precisa ter o dom de ensinar, ele precisa ser apto para ensinar. Então, se ele é evangelista, ele tem que auxiliar a igreja no evangelismo. Mas o pastor, ele precisa ter esse dom específico do Espírito Santo. Ele é pastor e mestre, ele tem que ser apto para ensinar a palavra de Deus para o povo de Deus. Então, gente, esses são os dons da unidade. Jesus, através da sua graça, na sua ascensão, ele derramou dons sobre as pessoas e ele escolheu alguns homens com os dons da palavra para ajudar a igreja, equipar a fé dos irmãos da igreja. E esses são os dons ministeriais que Jesus tem nos mostrado. Mas qual é o objetivo, então? Através desses dons. É o meu terceiro ponto. O crescimento da unidade, que vai do verso 12 ao verso 16. Eu vou ver um por um. Mas olha só, os dons concedidos por Cristo para a igreja têm alguns objetivos claros. Olha o verso 12, que diz assim, o verso 12 aí das Escrituras, quando ele diz assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Está aqui o primeiro objetivo. Esses dons Jesus deu à igreja para aperfeiçoar os santos. Quem são os santos? Os santos são todos aqueles que foram chamados por Deus, foram convertidos por Deus para andarem com Deus. Nesse sentido, talvez você assuste, mas é uma realidade. Você é um santo. Um santo é aquele que foi chamado, é aquele que foi escolhido para andar com Deus. A palavra santo significa separado, isso é, Deus nos chamou e Ele nos separou para andar com Ele, para viver com Ele. Agora olha só, para o aperfeiçoamento dos santos. Os dons foram dados para aperfeiçoar os santos, aperfeiçoar os cristãos. Interessante que essa palavra aperfeiçoamento é a única palavra no grego que está no Novo Testamento. Ela tem a ideia, ela traz uma ideia da pescaria, quando os pescadores ficavam consertando as redes. Então esse aperfeiçoamento é como se fosse uma costura, está costurando algo que arrebentou. Essa palavra aperfeiçoamento vem da medicina também, que era usado para poder restaurar um osso quebrado. Então o aperfeiçoamento é restaurar um cristão. E essa palavra aperfeiçoamento também, ela vinha da área política. Era o político que fazia uma reconciliação entre partidos rivais. E fazia uma reconciliação. Então esse aperfeiçoamento dos santos é o seguinte, Deus, ele deu os dons para a igreja, para que aperfeiçoasse, consertasse, restaurasse e reconciliasse os cristãos. Esse é o aperfeiçoamento. Mas daí diz no verso 12, para o desempenho do serviço. A função principal dos pastores e mestres não é fazer a obra sozinhos, mas é treinar os cristãos para fazer a obra. Está aqui. Aí você precisa entender um princípio. Pastor não trabalha sozinho. Pastor, ele treina outros para que todos venham trabalhar. Então os dons foram dados para aperfeiçoar os crentes no desempenho do serviço. Qual o objetivo? A edificação do corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo, a finalidade do exercício dos dons é a edificação da igreja. Todos os dons espirituais são para o serviço
para servir outras pessoas. Olha só. Sabe por que Deus dá dons? Para servir as outras pessoas. O dom não é um mérito particular. O dom é uma capacitação que Deus nos dá para servir o outro. Para que a igreja seja edificada. Para que a igreja seja fortalecida. Para que a igreja seja saudável. Essa é o sentido do crescimento da unidade. As evidências do crescimento espiritual da igreja podem ser vistas em 4 aspectos. Agora eu chamo a sua atenção, olha só. Uma igreja que tem dons, uma igreja que aperfeiçoa os santos para o desempenho do trabalho, para a edificação do corpo, ela é contemplada com 4 aspectos. É isso que nós precisamos, meus amados. É isso que nós precisamos. Primeiro, a maturidade espiritual. Olha o verso 13 na sua Bíblia, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha que lindo. A nossa meta é o crescimento espiritual. Cristo é o nosso exemplo e meta. Devemos imitá-lo e chegar à plenitude da sua estatura. Olha só, nós precisamos crescer, precisamos ter maturidade, e sabe qual é o nosso alvo? O próprio Jesus. O próprio Cristo é o nosso modelo. Agora, Paulo não está dizendo aqui que a gente vai se divinizar. Nós vamos virar pequenos deuses, não. Jesus é o nosso alvo e objetivo. E quando ele fala a unidade da fé, ele está dizendo aqui o corpo da verdade do Evangelho. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, cada cristão na igreja precisa ter a unidade da fé, precisa conhecer o Evangelho. Todo o corpo revelado das doutrinas que compõem o Evangelho. Aí a pergunta que eu te faço é, você conhece o Evangelho? Aí ele fala assim, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós temos maturidade quando nós temos pleno conhecimento do Filho de Deus. Sabe o que se refere? São as pessoas que conhecem a Jesus através da oração, do estudo fiel das Escrituras e da obediência aos seus mandamentos. São aquelas pessoas que desde a criança até o idoso sabe quem é Jesus. Crê na divindade de Cristo, que ele não é um simples homem, ele é um ser divino e humano. Crê que Jesus é o Salvador, que a sua obra na cruz foi suficiente para nos salvar. Então esse conhecimento, essa maturidade, pleno do conhecimento do Filho de Deus, todo cristão precisa ter. Então olha só, grava isso aqui, maturidade espiritual. A igreja precisa de pessoas que tenham maturidade espiritual. Mas esse segundo aspecto, estabilidade espiritual, verso 14. Olha só na sua Bíblia, diz assim: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Só existe uma coisa que impede o crescimento na igreja ou na vida do cristão. Só existe uma coisa, o erro. O erro doutrinário, o erro teológico, o falso ensinamento. Só isso. É por isso que Oséias falou, meu povo perece por falta de conhecimento. E aí Paulo está dizendo que uma igreja que cresce em unidade é uma igreja que tem maturidade espiritual e que tem estabilidade espiritual. Isso é uma igreja firme, é uma igreja convicta, cujos crentes não são levados de uma onda para outra, não são arrastados pelas ondas doutrinárias ou pelas ondas das modas deste mundo. Mas a pessoa tem convicção, ela tem firmeza, ela tem estabilidade. Naturalmente, devemos ser semelhantes às crianças em sua humildade e inocência, mas não em sua ignorância e instabilidade. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, não seja como uma criança, para de meninice na fé, porque a pessoa que é criança na fé acredita em qualquer coisa, é como uma criança. Uma criança é muito fácil ser ludibriada, ser enganada, porque a criança confia muito, não é mesmo?
E aí Paulo está dizendo, olha, a igreja precisa ter cristãos estáveis, firmes, porque senão serão levados por qualquer onda tempestuosa. Vai ser arrastado por qualquer onda de vento de doutrina. E pasmem, como os cristãos de hoje, principalmente os evangélicos, acreditam em qualquer coisa que é ensinada. É terrível. Principalmente o povo que é conhecido como o povo do livro, que são os evangélicos. Que, por incrível que pareça, está sendo o povo que mais conhece a Bíblia no nosso país. O analfabetismo bíblico é enorme no meio do nosso arraial. Mas daí ele diz aí, ó, pela artimanha, pela mentira de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Lá em Éfeso, os falsos mestres já estavam enganando os crentes, os cristãos. E aí Paulo fala, cuidado com a mentira, cuidado com a habilidade das pessoas de enganar, através de falsas doutrinas. Desde o século I, já existia homens mentirosos e malvados que enganavam os cristãos. Tome muito cuidado. Então, gente, estabilidade espiritual. Mas o terceiro aspecto, afeto espiritual. Olha o verso 15, quando ele diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A verdade em amor. Grave essas duas palavras, verdade e amor. Preste atenção. A verdade sem amor é brutalidade. Mas o amor sem verdade é hipocrisia. Aquilo que os cristãos defendem e a maneira como fazem deve contrastar totalmente com os homens missionados no verso 14, que são os falsos mestres. A verdade, ela não pode ser uma marreta para destruir a cabeça do outro. Mas essa verdade, ela tem que ser anunciada com amor, para poder influenciar as pessoas. Esses homens enganam os outros em benefício próprio, ao passo que o cristão deve levar adiante a verdade a fim de trazer benefício espiritual aos outros e deve fazer isso de uma forma tão cativante como só o amor é capaz de fazer. Então, amados, verdade e amor estão juntos. Estão juntos. Essa é o afeto espiritual. E por último, a cooperação espiritual. Olha o verso 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo usa agora uma analogia do sistema fisiológico do corpo humano. Os cristãos não recebem dons para o seu benefício particular e ninguém pode crescer até a maturidade se permanecer isolado. Outro princípio, ninguém cresce se isolando. Por isso que a igreja é importante. A igreja é importante. Nenhum cristão cresce de maneira saudável isolado, na sua casa. Está errado. Essa não é a vontade de Deus. Nós precisamos buscar a Deus em nossas casas, de maneira familiar, mas nós precisamos buscar a Deus também com outras famílias que temem a Deus. Então, o isolamento não produz maturidade e nem crescimento espiritual. Paulo, em Efésio, dá maior ênfase à interdependência dos indivíduos dentro do corpo, de modo muito parecido com a atuação coordenada de músculos, nervos e membros, e assim por diante no organismo humano. Então lembre-se, o corpo humano tem vários órgãos, músculos, nervos, as suas juntas, tudo funcionando da melhor maneira possível. E Paulo, ele traz essa analogia fisiológica dizendo, olha, uma igreja saudável é quando cada cristão recebe o seu dom e usa o seu dom para edificar a igreja. Porque caso contrário, o cristão fora do corpo se torna um membro amputado, porque não vai ter mais utilidade. Aí Paulo ele pega essa analogia dizendo o seguinte, essa é a vontade de Deus, uma igreja madura, que tem um crescimento saudável, uma igreja que tem firmeza, que é estável, é uma igreja
que está cooperando sempre juntos e crescendo juntos. Amém, meus amados? Fez sentido? Deu para entender? Permita-me encerrar aqui com algumas aplicações, além dasquelas que eu já fiz. Eu quero fazer 3 aplicações bem rápido. Primeiro, Jesus separou alguns homens com o dom da palavra para equipar a igreja. Jesus separou alguns homens e deu esses dons. Para quê? Para ensinar e expor a palavra de Deus. Então Deus tem levantado esses homens, graças a Deus, que mesmo diante do caos que está a igreja brasileira, Deus tem levantado homens fiéis com esse dom para ensinar a palavra de Deus e expor a palavra de Deus. Porque somente a palavra de Deus contagia as pessoas para o arrependimento e a fé. Somente a palavra de Deus. Paulo disse em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus separou alguns homens para defender a palavra de Deus. Isso é lindo, eu acho lindo. Quando homens, eles usam a capacidade que Deus deu, a sua formação, a sua cultura para defender a palavra de Deus. Eu acho isso lindo. Eu acho lindo filósofos cristãos comprometidos com as Escrituras. Sociólogos cristãos na universidade, cientistas cristãos na universidade defendendo a Bíblia. Com toda a capacidade acadêmica e com toda a sabedoria que Deus deu, defendendo a palavra de Deus em qualquer arena da esfera pública. Deus separou homens assim, pessoas assim. Deus separou homens com o dom da palavra para evangelizar o mundo, para evangelizar essa cidade, essa sociedade. Quem sabe é você. Deus tem te dado o dom de evangelista, independente se você não tiver, você vai ter que fazer, para evangelizar essa cidade. Para evangelizar, dizer que só Jesus salva e que ele veio nos redimir. Então, Jesus separou alguns homens com o dom da palavra para equipar a igreja e abençoar a igreja. Segundo, a igreja dos dias de hoje necessita de maturidade espiritual. Amados, está em extinção. A igreja de hoje precisa de maturidade espiritual. Aí eu faço uma pergunta para você, porque a igreja é constituída de pessoas. Você é um cristão maduro? Ou você é um cristão piá, que é levado por qualquer onda de doutrina? Você é um cristão maduro? Ou crê em qualquer coisa, como se fosse uma criança com uma mente infantilizada? A igreja sempre precisou enfrentar com maturidade o erro. Deixa eu destacar algumas para vocês. A lista é bem maior daquilo que eu vou falar. Por exemplo, no primeiro século, a igreja teve que se defender do gnosticismo, que ensinava que alguns recebiam conhecimento superior em relação aos outros. Aí a igreja teve que enfrentar o gnosticismo. Por exemplo, o docetismo é um ensino herético de que Jesus somente parecia ser, mas não era realmente um homem. Então o docetismo confrontava a humanidade de Jesus. A igreja teve que se defender. O arianismo é um ensino herético que nega a divindade de Cristo, que Jesus não é Deus. A igreja teve que se defender contra esse erro. O pelagianismo é um ensino herético que nega a depravação total do ser humano. Isso é, que o ser humano ele consegue andar com Deus pela vontade própria. Isso não é verdade. O pecado afetou o ser humano de tal maneira que o homem é um ser morto. Ele não consegue andar com Deus se Deus não tiver a iniciativa de tocá-lo. O socianismo, que nega a divindade de Cristo, a predestinação, o pecado original e a substituição penal. E aí a lista vai. O romanismo. A igreja teve que se defender contra a oração dos mortos, a doutrina do purgatório, a mariolatria. E a igreja teve que se defender dizendo, olha, somente as Escrituras. E aí, da Idade Média, veio o modernismo, a Idade Moderna. A igreja teve que se defender da teologia liberal, que começou na Europa, que nega a inerrância das Escrituras, os milagres da Bíblia e a ressurreição corporal de Jesus. Uma teologia negando a veracidade das Escrituras, os milagres do Antigo e Novo Testamento
e pior, negando a ressurreição corporal de Jesus. A igreja teve que se defender contra esse erro que deixou um saldo terrível nas igrejas. E aí, como desdobramento, a igreja teve que se defender do deísmo. O que é deísmo? É um ensino herético de que Deus criou o universo, mas não está agora diretamente envolvido na criação. Que Deus criou, mas ele não sustenta todas as coisas. É um ensino herético. Aí, como desdobramento, a evolução teísta. O que é isso? É uma teoria herética que diz que Deus usou o processo de evolução para produzir todas as formas de vida na Terra. Aí tentaram conjugar darwinismo com cristianismo. E aí essa costura não deu certo. A igreja teve que se defender contra isso. Aí, como desdobramento, veio o ecumenismo. O que é o ecumenismo? É um ensino herético que ensina que todos os caminhos levam a Deus. Aí a igreja diz, não, só Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele nos leva ao Pai. Aí veio a pós-modernidade, século XX. Quais foram as ondas? Aí aconteceu, na década de 60, talvez os mais antigos vão lembrar, o dente de ouro. Pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo e se levantavam com o dente de ouro. Isso foi uma febre, gente, no Brasil. As pessoas diziam que eram batizadas com o Espírito Santo e levantavam com dentes de ouro dentro da boca. Hoje as pessoas estão extraindo o dente de ouro para pagar as contas, né? E aí foi uma febre que passou. É uma onda que veio e passou. Depois o cair no Espírito. Cair no chão mediante o Espírito Santo. Aí as pessoas diziam que, batizados no Espírito Santo, caíam no chão. Alguns ficavam rugindo, imitando um leão, um animal. Aí um falso profeta lá nos Estados Unidos começou esse costume de tirar o paletó e passar no povo e derrubar o povo. E tombar o povo. Aí veio essa onda. Aí passou. Aí, na pós-modernidade, meus amados, veio a teologia da prosperidade. E a maioria das igrejas evangélicas do Brasil acredita nisso. É uma doutrina herética que ensina que a evidência do verdadeiro cristão é a prosperidade financeira e a saúde perfeita. Aí essas igrejas fazem várias campanhas para arrancar dinheiro dos fiéis. A teologia da prosperidade. Aí veio a teologia coach, que é a moda do momento, é a onda do momento. A teologia coach é uma influência herética que usa técnicas da psicologia moderna para empregar na igreja. Exemplo, deixaram de fazer a pregação expositiva e substituíram a pregação expositiva por palestra motivacional. E aí muitos que pregam chamam um instrumentista durante a pregação para ficar tocando o teclado, enquanto o pastor prega. Isso é chamado de música terapia. Aí o pastor ele vai pregando, daí na intensidade da voz dele, o instrumento vai aumentando e vai sensibilizando as pessoas. As pessoas começam a chorar. Tudo isso é teologia coach. E está errado. São técnicas da psicologia moderna sendo empregadas na igreja. Nós não precisamos disso. E aí, o pragmatismo. Sabe o que é pragmatismo? É a ideologia cultural que não se importa com a verdade, mas com aquilo que funciona. Então, a pessoa pragmática é a pessoa que fala assim, eu não quero saber da verdade, eu quero saber o que funciona. O que funciona na igreja? O que enche a igreja? Então, eu vou colocar. O que enche a igreja? É fumacinha? Então eu vou colocar fumaça na igreja. O que funciona para encher a igreja? É fazer a igreja com cara de boate, cara de boteco, cara de bar. Então vamos mudar o ambiente. Isso é o pragmatismo. É o pragmatismo. E há várias igrejas pragmáticas. Sabe o que é isso? Instabilidade. Não tem firmeza doutrinária e é levada por todo o vento de doutrina. Mas por último, eu termino aqui. Uma igreja saudável é uma igreja cujos membros usam os dons dados por Jesus para edificar os outros. Gente, uma igreja saudável, independente do tamanho, ela é madura, ela é saudável quando ela usa os seus dons para abençoar outros. Por isso, cuidado com o individualismo. Presta atenção. Cuidado com o individualismo. Sabe o que nós pastores mais enfrentamos hoje? São cristãos individualistas, que não querem se envolver na igreja.
Não querem se envolver. Têm dons maravilhosos, talentos maravilhosos, formações maravilhosas, mas não querem se envolver na igreja, para edificar a igreja. São individualistas. E a igreja está sofrendo com esse individualismo. As pessoas não querem viver mais em comunidade. As pessoas querem viver individuais, de maneira individual. Cuidado com o secularismo. Tem muito crente que é secularista no sentido assim, olha, é o seguinte, eu vou para a igreja, mas eu não envolvo a minha fé na minha vida particular. Isso é secularismo. Não é fé cristã. É a pessoa que pensa assim, não, Jesus e negócios à parte. Não. A fé cristã, ela gerencia todas as áreas da nossa vida. Essa é a diferença da religião de Jesus. A fé cristã precisa gerenciar todas as áreas da nossa vida. Senão nós somos secularistas. Cuidado com isso. Use os dons que Jesus lhe deu para a edificação da igreja. Use os dons que Jesus lhe deu para alcançar os descrentes. Seja um cristão que tem maturidade espiritual. Seja um cristão que tenha maturidade espiritual. Amém? Amados, é isso que nós necessitamos. Uma igreja só é saudável quando tem cristãos maduros. Maduros. Cristãos que realmente conhecem plenamente a Jesus. Eu pergunto para você, antes de terminar esse culto, você conhece a Jesus? Realmente, você conhece a Jesus? Então conheça Cristo. Porque a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, a nossa vida não permanece a mesma. Nós queremos falar desse Jesus para o maior número de pessoas possíveis. Nós queremos repartir aquilo que nos deram, que é a salvação, é a graça de Deus, e nós queremos comunicar isso para as pessoas, para que as pessoas sejam salvas, sejam libertas das garras de Satanás. Amém, meus amados? Seja um cristão maduro, cooperante. Você sabe o que mais me entristece como pastor? É ver irmãos que são tão zelosos nas suas profissões, são tão dedicados nas suas profissões, mas não são dedicados na edificação da igreja. São tão dedicados na profissão, no trabalho, mas não são dedicados como deveriam na edificação da igreja. Isso é tão triste. São cristãos seculares. Seculares que ainda não entenderam que foram alcançados para abençoar, para repartir, para compartilhar, para se envolver. E uma igreja, ela só cresce de maneira saudável com cristãos maduros. Amém? Oh, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, através da palavra de Deus, a sermos uma igreja madura, saudável, que honre o nome de Deus e que leve o nome de Jesus aos perdidos. E que eles sejam influenciados por esse amor, a verdade dita em amor, e que eles venham conhecer a salvação. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Pai querido, nós nos sentimos tão pequenos, tão impotentes diante da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um crescimento saudável. Ajuda-nos a sermos cristãos maduros, que Te sirva de todo o coração. Ajuda-nos a proclamar a verdade em amor, para que outros possam conhecer a Jesus. E, ó Deus, abençoe a cada um que está aqui, que ouviu essa palavra. Que cada um possa entender que o Senhor os ama e que o Senhor tem um propósito a realizar na vida de cada um deles. Nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos pela salvação e pela convocação. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.